Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um novo tempo sobre a tua vida, um novo tempo sobre a tua casa, um novo tempo sobre a tua família, e que todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti ou a teus filhos ou a tuas finanças está por terra, na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Meu Deus, proteja essa casa, acampa teus anjos ao redor dessa casa e dessa família. E nessa noite nós pedimos, Pai, o teu favor sobre nós. Pedimos a tua força, pedimos a tua graça e pedimos que o Senhor aumente o nosso ânimo, aumente a nossa força, a nossa capacidade, nos equipe, Pai, para toda a missão, para todo o desafio. Reconhecemos, Pai, a nossa limitação e que precisamos de Ti e que sem o Senhor não somos nada. E desejar, damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que tem o poder de entrar nessa casa, de mudar a história dessa vida, de transformar a realidade dessa pessoa. Também oro, Pai, por pessoas que estão em confusão mental, pessoas que estão indecisas, pessoas que estão com dúvidas, pessoas que estão sendo atacadas emocionalmente, que elas sejam livres agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, que essa vida seja livre, que essa família seja tocada pelo poder de Deus, seja tocado pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, em o nome de Jesus. Meu Pai, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaramos saúde, que toda enfermidade, que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que essa vida seja tocada pelo poder de Deus. Que essa vida seja tocada pela graça de Deus. Que o favor de Deus envolva essa casa. Que o favor de Deus envolva essa família. No nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, toque-os com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. Te pedimos o teu toque. Te pedimos o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus. Que haja o favor do Senhor. Que haja o favor do Senhor tocando nessa vida. Que haja o favor do Senhor tocando nessa casa. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus Cristo, pedimos o teu favor. Libera do teu favor. Libera da tua vida, Pai. Libera da tua vida sobre essa pessoa. Libera da tua vida sobre essa casa. No nome de Jesus Cristo, Pai. Também oramos, Pai, para que todo tipo de laço de Satanás seja cortado. Que todo tipo de maldição, de praga lançada seja quebrada. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa noite. Que nessa noite, Pai, todos durmam bem. Que nessa noite não haja perturbação nesse lar. E oramos, Pai, pedindo ao Senhor que o Salmos capítulo 4 se cumpra na íntegra aqui nessa casa e nessa família. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. O Senhor é o sustentador dessa casa. E consagramos, Pai, além da noite, consagramos o mês de setembro. Em o nome de Jesus Cristo, para que o mês de setembro seja um mês de florescer, um mês de uma nova estação, um mês de uma nova temporada, um mês de grandes coisas, no nome de Jesus Cristo. Declaramos mudanças, declaramos vitória, declaramos rompimento, declaramos avanço no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com a tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, envolva-os, Espírito Santo de Deus, envolva-os no teu poder, envolva-os na tua graça, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa que está com qualquer tipo de problema na região da garganta, problemas de tireoide, problemas no pescoço. Oramos por cura agora, no nome de Jesus. Jesus, tu cura. E nós oramos por saúde total e completa
na vida dessa pessoa, que haja uma restauração, haja um toque de Deus agora sobre a saúde dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos o teu favor. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor. Em o nome de Jesus, graças te damos, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você e compartilhar, além de uma palavra profética, compartilhar daquilo que Deus tem feito aqui através das orações. Nós temos visto, muitas coisas de Deus acontecendo aqui. Eu estava agora lendo um testemunho antes de começar a live da Maria de Fátima e ela escreveu assim: a paz. Há 1 ano e meio te acompanho nas orações e também nos cultos. Eu já recebi algumas graças, em especial a cura do meu irmão Nivaldo, do câncer na bexiga. Obrigado a Deus e a você por ser essa bênção. Toda honra e glória sejam dados a Jesus Cristo. Jesus cura. Nós cremos em Jesus, essa é a nossa fé, que Jesus tem todo o poder e que não há impossíveis para Ele. Olha só, mais uma cura, mais um milagre de Deus. Nós temos sido testemunhas aqui da glória de Deus, da operação de Deus, do sobrenatural de Deus aqui nas orações. Eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa oração agora, compartilhe aí com 10 pessoas. Manda para 10 pessoas, manda para amigos, manda para parentes, compartilha, nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Alguém próximo de você precisa dessa palavra. Alguém próximo de você precisa dessa oração. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar vida sobre ti. Eu quero declarar vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família. E se você está com alguma indecisão, se você está com dúvida, se você anda entristecido, a minha oração é que o Senhor traga um tempo novo sobre a tua vida. O Senhor te dê um norte, o Senhor te dê uma direção. Você nunca fica perdido quando você ouve a voz de Deus. É por isso que nós precisamos nos dedicar para ouvir o que Deus está querendo dizer para nós. Precisamos nos dedicar para isso, para ouvir o que Deus está dizendo para nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós temos que aprender a prever estações espirituais de levantes. Nós sabemos que a luta espiritual é real. Eu falei um pouco sobre isso na oração da manhã. Ela acontece em todo o tempo na nossa vida, mas se nós estivermos em Deus, o maligno não nos toca. Mas nós sabemos que existem levantes espirituais. Existem estações de ataque. Por exemplo, Daniel, se você começar a ler na Bíblia, você vai ver que Daniel enfrentou muitas estações de ataque. Então teve estações que ele estava sendo honrado por Deus e estações onde parece que o mundo estava contra ele. Conspiraram contra ele, o jogaram na cova dos leões, ou seja, estações de ataque. E para você resistir a essas estações de ataques espirituais, existem algumas coisas que você tem que considerar. A primeira delas, quando você está fisicamente exausto. Eu conheço bem esse assunto, estar fisicamente exausto. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente não pode pensar, que essa força está totalmente relacionada à força física. O teu corpo, ele cansa. A exaustão, o excesso de trabalho, te cansa. E mesmo que você esteja alegrando o coração de Deus, não significa que você vai ter força de Deus no teu corpo físico, em todo o tempo. Deus pode sim fortalecer o teu corpo físico, mas essa força que a Bíblia diz é a força interior. Ele pode nos dar força no exterior também? Pode. Pode representar um pouco de força exterior? Pode. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que comer bem, nós temos que dormir bem, nós precisamos, cuidar da nossa saúde mental também. Ou seja, é necessário, quando você está exausto,
você buscar um fortalecimento de Deus e também cuidar do seu corpo, descansar. Porque se você estiver cansado no corpo, por mais que você seja uma pessoa espiritual, por mais que você esteja forte espiritualmente, o seu corpo, ele pode levar você a pecar. Porque quando você está cansado, o nível de estresse é maior, o nível de, eu posso dizer, até mesmo de aceitar certas coisas é muito menor. E isso faz muitas vezes com que você exploda. Então, se você não estiver descansado mentalmente, no corpo, dificilmente, você vai conseguir resistir a alguns ataques espirituais. Porque a bem da verdade é que quando estamos exaustos, nós podemos estar com a nossa paciência, esgotada, e aí vem o pecado. Você fala o que não quer falar, você age de uma maneira que você não agiria. Eu até digo que muitas vezes a gente age, mas a forma como você age não diz quem você é. Porque, existem vários fatores que acabam estressando, que acabam fazendo com que você fique vulnerável a certas coisas. Por isso que quando você estiver numa estação de ataque, que você sente que você está sendo atacado, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Eu estive, por mais de 2 anos, eu estive assim num limite tão forte fisicamente, né, de tanto trabalho, que teve momentos que foi só Deus para me carregar. Porque, sentia o peso, sentia o cansaço e não podendo parar. E parece que sempre que eu tô querendo dar uma descansada, sempre que eu tô querendo dar uma parada, vem um novo projeto na minha vida. Porque assim tem sido a minha vida desde sempre. Porque quando você tem projetos a concretizar, você tem que acelerar algumas coisas. Por exemplo, quando eu vim para São Paulo, eu tive que acelerar muita coisa. Tive muito trabalho, tive muito compromisso, me envolvi em muita coisa. Por quê? Porque o tempo foi necessário. Depois nós tivemos a reforma da igreja aqui de São Paulo. Nós alugamos um pavilhão grande e não tínhamos os recursos para isso. Começamos do zero, eu e minha esposa. E Deus levantou algumas pessoas, sim, para nos ajudar. E inclusive o nome delas ficou ali dentro da igreja, ficou registrado, todas aquelas que nos ajudaram, ficou registrado o nome delas ali. Nós botamos num quadro, botei dentro de um escritório. Toda vez que eu entro naquele escritório, eu olho para aquele quadro, abençoo aquelas pessoas. E só que uma parte, né, teve que vir do meu trabalho, teve que vir dos meus livros, teve que vir, né, do meu trabalho para ajudar. Nós gastamos ali muito. Então, não tive tempo para parar. E depois disso, eu entrei na televisão. E a televisão foi um tempo assim de muito trabalho, porque, meus programas não eram gratuitos, eu tinha que pagar para estar lá. Então eu paguei e nós investimos, e ainda que tinha muita gente que sempre me ajuda e me ajudou nesse tempo, tinha uma parte que era comigo também. Então uma parte era com os parceiros que Deus levantou, que Deus tocou no coração de me ajudar, e a outra parte era comigo. Só que isso fez eu trabalhar mais, isso fez eu me envolver mais, isso fez, pensar em outras fontes também para poder cumprir com o compromisso. Porque quando eu entrei na televisão ali, sempre tem aquele histórico de algumas pessoas, que acabam muitas vezes escandalizando o nome de Jesus. E eu decidi de entrar na televisão sem escandalizar o nome de Jesus, ou seja, sem atrasar um dia de pagamento da TV, né? Deixava muitas vezes um projeto meu pessoal de lado para poder pagar a TV. Só que tudo isso envolve energia. Tudo isso envolve muito trabalho, muito esforço, leva você a uma exaustão. Agora eu cheguei lá no Sul,
E lá também tem uma reforma que estamos fazendo na igreja, ou seja, está me envolvendo um pouco, estou trabalhando mais também para ajudar a igreja, né, financeiramente também e também com o meu trabalho. Então, tudo são missões que Deus vai colocando no nosso caminho e tem certas missões que você não consegue simplesmente sair delas, porque Deus colocou no seu caminho. Então, você tem que ter cuidado para que essa exaustão ela não pegue você. De repente você é que nem eu, né? Termina um projeto, já nasce outro e você já tem que correr atrás porque já tem aquele novo projeto ali diante de você. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Todo projeto que Deus te dá para fazer, Ele vai te dar força para fazer. Ele vai te dar recurso para fazer, até você terminar ele. Todo projeto que Deus coloca no teu coração, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar para que você consiga fazer esse projeto e você consiga concluir esse projeto com excelência, sabe? Concluir o projeto com o máximo também de excelência. E isso é possível se você cuidar do seu espírito, se você cuidar da sua mente e você cuidar do seu corpo. Sabe, se você descuidar de qualquer um desses três, você vai ter problema. Então, para você não cair nessa exaustão, para você, diante dos levantes que muitas vezes vêm e você não estar fraco, você vai ter que aprender a encontrar um equilíbrio espiritual, um equilíbrio na mente, um equilíbrio no corpo. Caso contrário, você pode ter muitas perdas. Você pode ter perdas no sentido de acabar se perdendo no meio do caminho, né? Porque o cansaço físico ele vai prejudicar a tua mente. O cansaço físico vai prejudicar também o tempo com a tua família. O cansaço físico ele vai prejudicar inclusive novos projetos. Então nós precisamos, e hoje eu agradeço a Deus assim, que eu tenho aprendido, sabe, a cuidar dessas três coisas na minha vida. Da parte espiritual, da parte da minha mente e o meu corpo. Tem que estar alinhado. Espírito, alma e corpo. Daí tem gente que só cuida do corpo, vai para academia, né? Vai e faz uma receita balanceada de comida, do que ela vai comer, né? Mas ela acaba deixando muitas vezes a mente dela para trás, ela não cuida dos pensamentos dela, ela não se posiciona diante de certas coisas e às vezes ela deixa o lado espiritual dela também de lado, né? Você pode ver, as pessoas estão cada vez mais distraídas, elas ficam no celular ali todo o tempo, elas ficam na televisão e muitas vezes deixando, sabe, a vida espiritual de lado. E eu quero dizer uma coisa para você, espírito, alma e corpo têm que estarem alinhados. Se você quer vencer essas estações malignas que vêm muitas vezes contra nós, você precisa estar alinhado, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então pega aí essa palavra como uma palavra profética na tua vida, os que confiam no Senhor. E como que nós demonstramos a nossa confiança? Estando perto de Deus, estando perto de Jesus, estando perto da palavra de Deus. É assim que nós demonstramos a nossa confiança. E talvez, sabe, eu sinto aqui nesse momento de compartilhar isso, da mesma maneira que muitas vezes Deus me coloca diante de novos projetos, um projeto encerra e Deus coloca um outro projeto na nossa frente. Nós temos que ter, eu posso dizer, o ânimo, sabe, de cuidar daquilo que Deus coloca. Eu estava fazendo um podcast com um gaúcho e eu ouvi no meu ouvido alguém pedindo socorro. Então eu entendo que essa missão que Deus me deu no Rio Grande do Sul é uma missão, é um desafio, né? É um desafio. Demanda não só recurso, mas demanda energia, demanda tempo,
né? Renúncia da minha família, renúncia dos meus filhos, renúncia da minha esposa, de estar lá, mas eu vou ser fiel à missão que Deus me deu. E você só pode sair de uma missão que Deus te deu quando você completar ela. E sempre tem sido assim na minha vida. Sempre tem sido assim na minha vida. Eu tenho feito quase o trabalho de um missionário, né? Porque já abri várias igrejas, estabeleci elas, coloquei pessoas na frente, depois, né, deixei as coisas organizadas, reformei prédios, deixei tudo ali para a igreja, né? Aqui em São Paulo mesmo, nós gastamos muito tempo, energia, dinheiro, mas depois tudo pronto, né? Eu pedi, né, para o pastor que está hoje ficar na frente, cuidar de tudo. Eu ajudo na igreja aqui em São Paulo também, mas assim, eu preparo tudo para os outros estarem na frente, porque essa é a minha missão, é a missão que Deus me deu, é a missão que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer para você que muitas vezes Deus vai te dar uma missão, e você tem que ser fiel àquela missão, e não apenas começar ela, mas terminar aquela missão. O apóstolo Paulo, e esse é um texto que eu carrego muito para mim, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem muita gente que deixa projeto pela metade. No meio do ano, eu tinha ido para o sul, fiquei um tempo lá e eu achei que eu tinha concluído a minha missão. E voltei para São Paulo e Deus me inquietou, que não tinha acabado minha missão. Então retornei para lá. E assim tem que ser. Se Deus te pede para fazer uma coisa, vá até o fim naquilo. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Tudo que você fizer, você tem que concluir. Tudo que você fizer, você tem que terminar. Então, se Deus te deu uma missão, vá até o fim nessa missão. Não desista. As coisas podem ficar difíceis, as coisas podem ficar complicadas, você pode ser atacado, seja lá o que for, você tem que permanecer firme na missão que Deus te deu. Não pare, não retroceda, não olhe para trás. Fique firme na missão que Deus te deu. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra ela seja luz aí para o teu caminho e ela te ajude, certo? Espírito, alma e corpo tem que estarem alinhados para que você não caia na exaustão. Se você cair na exaustão, você fica fraco para enfrentar as trevas. Por isso, renove a sua força, cuide do seu corpo, cuide da sua cabeça e cuide do seu espírito. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Hoje, agora, logo mais, começa a nossa escola profética, a Escola de Profetas. A Escola de Profetas não é exclusivo para profetas, é para quem quer ouvir a Deus. É para quem quer entrar num ambiente repleto da presença de Deus, se encher de Deus. E você que é meu aluno na Academia Kindle, se você está online em qualquer parte do Brasil ou do mundo, certo? Você vai poder assistir hoje e amanhã a Escola de Profetas direto da plataforma da Academia Kindle Global, tá bom? E se você não é meu aluno e quiser se tornar meu aluno, até para assistir a escola, para participar da escola, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Domingo agora estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120. Domingo às 9 da manhã. Amém? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, escreve aí setembro, será o mês do florescer de Deus. Escreve aí setembro, será o mês do florescer de Deus. E o Senhor me tocou de fazer uma oração por justiça divina. E eu vou orar agora por justiça divina, para que a justiça toque a tua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa. Consagramos a Ti essa noite e consagramos a Ti o mês de setembro, para que seja um mês do florescer. No nome de Jesus pedimos a Ti justiça, Pai, contra toda injustiça, contra toda maldade. E pedimos ao Senhor, manifesta teu poder, manifesta o teu favor, Pai. Oramos para que o Senhor desvie do nosso caminho toda a maldade, toda a inveja, toda a contrariedade e que o Senhor nos dê vitória. Renove as nossas forças, renove o nosso ânimo. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Dá vitória, Pai. Libera do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Libera do Teu poder sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, a Tua mão de poder, tocando na vida dos Teus filhos e filhas. Senhor, desata tudo aquilo que trava, desata tudo aquilo que amarra, desata tudo aquilo que impede na vida dessa pessoa e dê vitória a ela. Dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, dê vitória aos seus negócios, dê vitória aos seus projetos, dê vitória aos seus sonhos, Pai. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder. Toca com a tua graça, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, oramos para que haja uma intervenção do Senhor. Oramos para que haja uma intervenção do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor opere milagres, que o Senhor traga transformação, o Senhor traga vitória, o Senhor traga paz, o Senhor traga alegria, o Senhor traga um ânimo novo, Pai, sobre a vida dessa pessoa, um ânimo novo sobre a sua casa, um ânimo novo sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. E aquilo que está travado no mundo espiritual, que haja um destravar em nome de Jesus. Oramos também pela cura, todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Pai, ajude essa pessoa, fortalece o corpo dela, fortalece a alma dela, a mente dela e fortalece seu espírito. Sim, Senhor, renova as forças dos teus filhos, derrama da tua graça, derrama do teu favor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, tá? Com pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10. Todo mundo pode aqui compartilhar com pelo menos 10 pessoas. E logo mais começa a nossa escola profética e aqueles que nos acompanham, que quiserem entrar na academia aqui do Global para assistir, vai ser uma benção. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23 sobre ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre essa família. Livra eles de todo mal e os proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado e o teu livramento. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Hoje Deus vai falar com você sobre uma promessa linda. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Ainda que seja muito distante de você, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar. E hoje nós vamos meditar numa palavra, e essa palavra ela é profética, principalmente para você, que Deus deu promessas para você e você acha que é demais o que Deus prometeu, ou até mesmo você que, quando lê a palavra, você sabe que é Deus falando com você, mas você, sabe, olha para a sua vida e você diz, não pode, Deus tem um plano tão grande assim para mim. Deus tem um plano grande e aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui dizer para você, não desiste. Não desiste, porque se há promessa sobre a tua casa, se há promessa sobre teu ministério, se há promessa sobre a tua empresa, Deus é fiel sim para realizar. Se você tem uma palavra ativa de Deus na tua vida, uma palavra profética, essa palavra não deixa ela cair por terra, porque essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora para mudar realidades. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, escreve aqui nos comentários, Deus vai prover, escreve aí, Deus vai prover e a promessa dele é fiel. Escreveu isso aí? Escreve aí nos comentários. Deus é fiel, a promessa é fiel e Deus vai prover. Nome de Jesus. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a sua curtida. Hoje é o 7º dia da oração, estamos encerrando esse propósito de provisão hoje. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, nós vamos orar pela justiça total de Deus. Deus me deu essa palavra para orar pela justiça total, nós vamos ficar 7 dias orando pela justiça total de Deus. Eu não sei nem a amplitude disso, mas eu sei que Deus é poderoso e se Ele deu essa direção, Ele é poderoso para trazer a confirmação e a realização disso. Amém? Gênesis 28, 15 diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó tinha mentido para o pai, tinha enganado o irmão e agora, respirando ameaças de morte, ele fugiu da casa do pai e veio para uma terra distante, parou no meio do caminho e ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro e ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma movimentação sobrenatural do céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada do céu e ele viu o Senhor no alto, nessa visão, e o Senhor deu promessas a ele. Quando ele despertou, ele disse, eu não sabia que esse lugar é a casa de Deus. E ali ele fez uma aliança com Deus. E interessante dessa experiência que Jacó teve, que Jacó não conhecia Deus, mas não tinha uma aliança com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas eles não têm uma aliança com Deus. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles não têm uma aliança com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é fiel. Deus prometeu a um homem mentiroso, a um homem enganador. Eu não faria negócios com Jacó naquela época, e eu entendo que você também não faria, porque ele não era uma pessoa confiável. No entanto, Deus prometeu para ele, e isso me deixa maravilhado. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve aos seus propósitos. Só Deus para fazer isso. Porque no final, Jacó não é mais Jacó. No final, Jacó é Israel, aquele que
Seria, eu posso dizer, o homem que iria dar início a uma nação poderosa das 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Eu creio nessa promessa maravilhosa. A vida de Jacó foi transformada, ele mudou, ele reconciliou com o irmão, ele voltou para a casa dos pais, houve uma transformação, ele voltou para casa próspero, ele voltou como um homem de família, ele voltou como um homem andando com Deus, ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó. Da mesma maneira, Deus pode cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e você diga assim, é inconcebível eu pensar que a minha vida pode se tornar aquilo que Deus disse. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu marido, Ele pode fazer com o seu filho, com a sua filha, Ele pode fazer no seu negócio. Deus tem o poder de transformar. Às vezes, depois de um fracasso, pensamos que Deus nunca vai nos usar como gostaríamos. E tudo isso é muitas vezes o que o mundo diz pra gente. Jacó, ele estava fugindo da casa do pai e talvez pensando que ele não queria ser nada. Mas então Deus encontra ele e ele ali se aliancia com Deus. E esse é o segredo. Quando você tem um encontro com Deus e se aliancia com Deus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas na vida, mesmo que os homens tenham virado as costas para você, e mesmo que haja, sobre você, haja uma condenação, mesmo que sobre você haja vários apelidos e as pessoas tenham você como um mau caráter ou como uma pessoa do mal, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa. Você pode ter, andado por 30 anos ou 40 anos da sua vida errado, fazendo coisas erradas, machucando o coração das pessoas que você ama. Mesmo assim, Deus, quando você recebe uma promessa dele para a tua vida, ele pode mudar a tua história. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham feito coisas terríveis, que têm até vergonha de falar o que fez. Mas eu venho dizer para você que se você fizer uma aliança com Jesus, a promessa de Deus é que Ele vai transformar o teu coração e vai transformar a tua vida. Onde há um coração disposto a se arrepender, ansioso para agradar a Deus, há também um Deus poderoso, disposto a terminar a obra, capaz de transformar diariamente o seu coração se você deixar Ele agir. Ele tem o poder de transformar você. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados de acordo com a sua imagem e semelhança. Você pode ser transformado por Deus. Você pode ser transformado em uma pessoa melhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua realidade. Talvez você tenha errado, você tenha traído, você tenha machucado outros, você tenha feito coisas terríveis e você tenha vivido uma vida de mentira, como Jacó. Mas se você se aliançar com Jesus Cristo, a sua vida vai ser outra. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, totalmente, sem reservas, que faz uma aliança com Deus, que a sua vida não venha a ser transformada. Sua fé deve ser colocada em Jesus, porque Ele não o deixará até que todas as suas promessas sejam cumpridas em sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se você se render a Ele, Ele vai fazer uma obra na sua vida tão grande, tão poderosa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para o teu futuro. Há um destino extraordinário reservado para você. Por isso, creia. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus arrancar as coisas erradas. Deixe Deus tirar uma mentalidade do mundo e colocar a mentalidade dele em você. Jacó, em seu início, era um homem astuto, era um homem autoconfiante, mas era um homem que andava errado. Era um homem que não media as consequências. Era um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas à força. Ele queria tomar as coisas. E o seu relacionamento com Deus não era profundo. Ele, como eu disse, conhecia Deus, mas não tinha aliança com Deus. Quantas pessoas nasceram num lar cristão,
Quantas pessoas frequentam uma igreja, mas que nunca se deixaram ser transformadas por Deus, nunca se deixaram ser moldadas por Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo, continuam com os velhos hábitos, continuam mentindo, continuam traindo, continuam sendo injustos, continuam andando por caminhos errados. E você diz assim: eu não conheço outro caminho, mas eu venho aqui apresentar para você um novo caminho. E o caminho é Jesus? Exatamente. E eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, porque eu sei de uma coisa: a pessoa que anda errado aqui nessa vida, ela não tem um minuto de paz. Ela não tem um minuto de paz. E às vezes você está com dinheiro no bolso, mas você não tem alegria, você não tem paz, você está sempre com medo de perder aquilo que tem e você nunca se vê saciado por nada. Mas se você conhecer a Deus e se você caminhar com Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua realidade. Deus permitiu que Jacó tropeçasse pelas suas próprias decisões. Ele foi quebrado, ele foi moldado para se tornar Israel, o pai das 12 tribos, um homem de Deus aprovado que terminou os seus dias profetizando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quem diria que Jacó, de um homem de má índole, de um enganador, no final da vida, se torna um profeta, profetizando sobre a vida de cada um dos seus filhos, sendo usado por Deus, dando início a uma geração de homens cheios de uma promessa de Deus, que iriam levar a cabo a promessa de Deus. Que tremendo! Se Deus fez isso com Jacó, Ele pode também fazer com você. Tudo o que você precisa fazer é uma oração nesse momento. Uma oração fazendo uma aliança com Jesus. Mas não deixe que essa oração seja apenas uma mera repetição. Você tem que fazer essa oração com todo o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, você que ainda não fez, faça assim, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que Tu és Senhor e Salvador na minha vida, que Tu morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida e o meu destino a Ti, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Amém e amém. Se você se aliançou verdadeiramente com Jesus e você caminhar com Ele, Ele pode dar um novo início à sua história. Exatamente. As coisas velhas irão passar e tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Você vai começar uma nova caminhada com Deus. Você vai caminhar agora aliançado com Jesus. Não tem como a sua vida ser igual. Você viverá a melhor vida que você poderia sonhar aqui nessa terra. O caminho com Jesus é um caminho sobrenatural. Caminhe com Ele e você vai herdar as promessas que Ele tem para a sua vida. Daí você vai perguntar assim: o que Deus tem prometido para mim? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida para você e uma vida abundante. Amém? A vida abundante de Deus é uma vida com uma família linda. A vida abundante é uma vida de comunhão com Deus. A vida abundante é uma vida de provisão sobrenatural do Senhor. Mas para isso, você precisa caminhar na palavra. Tem que caminhar na palavra para que a promessa ela se cumpra. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução e profetizo que daqui a alguns meses, todos que estão na tua volta não vão mais te reconhecer, porque verão uma outra pessoa. Agora, alguém cheio do Espírito Santo. Agora, alguém acertando para valer. Agora, alguém que vai romper e que vai dar muita alegria para as pessoas da sua casa, em nome de Jesus. Segura essa palavra no coração. Em nome de Jesus, segura aí. Com Jesus isso é possível. Com Jesus isso já começou. Deus começou uma boa obra e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos fazer uma oração agora pela provisão de Deus. Vou declarar o Salmo 91 também. Esse salmo tanto de ataque quanto de defesa. E se você ainda não sabe,
Você que tem filhos, você que tem netos, eu estou lançando o Café com Jesus Kids, certo? Olha só que tremendo. Aqui, a ovelhinha perdida e o pastor amoroso, né? Aí, quando vira a página aqui, tem um desenho para a criança colorir, né? E assim por diante. Não é um livro só para entreter a criança, é também para ensinar a palavra de Deus para a criança. Então aqui tem várias passagens da Bíblia que vão trazer edificação, que vão trazer posicionamento espiritual para as crianças. E junto com esse livro aqui, Café com Jesus Kids, vai vir esse kit aqui, ó, de canetinha, para as crianças poderem pintar e se divertir, tá? Eu fiz esse livro por propósito, creio que vai abençoar a vida de muitas crianças e você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, quero agora declarar o Salmo 91, convidar você também. Amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito de oração por justiça total. Então quero chamar os intercessores para estarem comigo amanhã nesse propósito, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Eu já estarei em São Paulo amanhã. Logo, logo eu já estou pegando o voo para retornar para São Paulo. Foi incrível o tour profético aqui no sul do Brasil. Fizemos 3 cidades, Farroupilha, Caxias do Sul e também Novo Hamburgo. E foi maravilhoso. Bom, você pode ter acompanhado conosco. Foi algo especial que aconteceu e eu creio que é só o início. Amém? Deus ama esse estado e tem grandes promessas para o Rio Grande do Sul. Amamos a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado por todos que fizeram parte disso, né? Por todos aqueles que estiveram orando por esse tour. Somos, assim, imensamente gratos a Deus por toda a recepção, por todo o carinho e também por Deus ter nos escolhido para ver isso com os nossos olhos, o que Ele está fazendo. Vidas transformadas, pessoas sendo salvas, isso é maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com Teu poder, Jesus. E nós oramos, confirmando que nós temos orado desde segunda-feira. Provisão de Deus chegando, provisão de Deus sendo liberado, portas sendo abertas, inspiração chegando. E o Senhor também dando solução a dívidas, a situações difíceis. Senhor, Tu és o nosso Deus provedor. O Senhor é o nosso pastor. E cremos que não teremos falta. Senhor, toda pessoa que foi imatura, toda pessoa, meu Deus, que não consultou a Deus para tomar decisões e que acabou se atrapalhando, que acabou se endividando, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia. Eu sei que essa pessoa está arrependida e que a partir de hoje ela quer viver uma novidade na vida dela. A partir de hoje ela quer consultar a Deus, ela quer estar aliançada com Cristo. Por isso eu te peço, abre um escape para ela. Abre uma saída no nome de Jesus. Eu profetizo provisão de Deus chegando aí na tua vida, provisão de Deus chegando na tua casa.
e que o Senhor te dê livramento de todo o mal, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, tudo aquilo que vem para trazer atrasos na tua vida, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre essa pessoa e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele cura, Ele perdoa pecados e Ele sara doenças. Nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo agora e declaramos saúde. E dizemos a todo câncer, toda dor, toda infecção, toda inflamação, a todo problema na coluna, a todo problema nas juntas, artrite, artrose, reumatismo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sobrecarregada, toda pessoa que sente uma opressão, um peso sobre si, que ela seja livre agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, através dessa palavra profética, compartilhe com o máximo de pessoas e creia, o que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Deus te abençoe e até mais. O jejum é uma chave mestra para o impossível. Quando você jejua, você não tem ideia do movimento espiritual que acontece. O diabo odeia quando você jejua. Toda vez que eu jejuei, que eu entrei em propósito de oração e jejum, eu vi milagres na minha vida e na vida de outras pessoas. Quando Deus me mostrou injustiça nas portas da minha vida, eu entrei no propósito de oração e jejum. E em alguns dias, Deus abriu a porta para que eu entrasse na televisão. Por isso eu quero dizer a você, aprenda a jejuar. Jejuar pode mudar a sua história. Jejuar pode mudar completamente o que você está vivendo agora. Sabe essa situação que você está lutando e você ora e você busca e você vai no culto e você lê a Bíblia e parece que as coisas não mudam? O jejum, ele não muda Deus, mas ele vai mudar você e ele vai trazer alguns benefícios para a sua vida que vão atrair a presença de Deus. Ele vai trazer alguns benefícios que vai fazer com que você se torne mais sensível, ele amplifica as coisas que Deus coloca na sua vida. Quer saber mais? Fica até o fim desse vídeo, porque Deus vai falar muito com você nessa palavra e no final eu quero fazer uma oração com você e também quero lhe fazer um convite muito especial. Então fica aí, tenho certeza que vai ser uma bênção. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você não entrou aqui nesse vídeo por acaso. Não existe acaso, não é nada aleatório. Isso aconteceu de você entrar aqui nesse vídeo porque Deus quer falar com você. Amém? Talvez seja esse o tempo que Deus está preparando para você começar a jejuar. E para mudar as coisas na sua vida, de repente você está numa situação complicada, você não sabe como que vai sair dessa situação. Ei, o jejum vai ajudar você a ouvir a Deus melhor. Você sabia disso? Preste atenção nessa palavra. Em Mateus capítulo 4, olha o que está escrito aqui. Verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E Jesus ficou 40 dias em jejum, até que o diabo apareceu para tentá-lo. Você tem que compreender uma coisa. Quando você faz um tempo de jejum, um tempo de consagração, o inimigo, a ação maligna, ela sempre vai se incomodar com isso. Jesus estava lá no deserto, não estava incomodando ninguém. Ele não estava ganhando as pessoas para Deus. Ele não estava trazendo seus sermões que transformavam realidades. Ele não estava transformando água em vinho. Ele não estava curando os doentes. Ele estava sozinho no deserto. Estava em oração e jejum e a Bíblia diz que o tentador apareceu. Sabe por quê?
Porque quando você jejua, você se torna um amplificador de poder, de graça, de favor. Existe um movimento espiritual, os céus se abrem sobre a sua vida. Então, o jejum é muito poderoso. Em momentos cruciais, sempre homens e mulheres jejuaram para mudar as circunstâncias. E existem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Jejum não é dieta. Qual que é a diferença do jejum intermitente para o jejum espiritual? Ambos podem auxiliar na saúde. No entanto, o jejum como dieta não tem oração. O jejum como dieta é só benefícios para o corpo. Agora, o jejum espiritual, que é regado com oração, com meditação na palavra, com busca por Deus, esse jejum não vai trazer só um benefício para o seu corpo. Ele vai trazer outros benefícios. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que negar-se, humilhar-se, silenciar o ego para que o Espírito Santo nos governe é algo de Deus. A carne luta contra o Espírito, mas no jejum o Espírito prevalece. Ou seja, o combate da carne é vencido quando você jejua. O combate é vencido. O jejum ele abre espaço para que a presença de Deus mude a sua história, assim como mudou a história na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que quando a arca da presença esteve na casa de Obed, Deus abençoou ele poderosamente. E ele foi tão abençoado pela presença de Deus que estava ali, que era representada pela Arca da Aliança, que diz que todos ficaram sabendo do que estava acontecendo na vida de Obed. Eu fico imaginando o que estava acontecendo assim de tremendo, negócios bem-sucedidos, todo mundo saudável, a família crescendo, Deus abençoando. Ou seja, enquanto a arca estava na casa de Obed, os céus estavam abertos sobre a casa daquele homem. Quando você busca a presença de Deus através do jejum, com certeza o favor de Deus virá sobre a sua vida. A Bíblia também nos fala de jejuns coletivos que mudam destinos. Em Joel 2,15 a Bíblia diz: consagrem um jejum e proclamem uma reunião solene. Olha só, consagrem um jejum. Quando nós jejuamos coletivamente, e eu já entrei em muitos propósitos assim, segunda-feira eu vou entrar num novo e vou ficar 14 dias fazendo um jejum coletivo com muitas pessoas. Quando isso acontece, é uma convocatória. Coisas mudam não só na nossa vida, mas em regiões inteiras. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus traz respostas para uma região quando existe um jejum coletivo. O jejum ele produz clareza e visão espiritual, ou seja, ele vai lhe ajudar no seu discernimento de como você compreender o que está acontecendo com você. Você vai ter também uma clareza maior sobre a vontade de Deus, se esse negócio é de Deus para você, se aquela direção está certa. Então, o jejum vai trazer essa clareza, essa visão espiritual. O jejum também produz um caminho para o Espírito Santo agir na sua vida. É por isso que quando você começa a jejuar, você muitas vezes entra, em guerra para largar o jejum, porque você está abrindo um caminho para Deus agir na sua vida. É por isso que eu disse para você no início que o jejum é uma chave mestra para que o impossível de Deus aconteça. Ele humilha a nossa alma diante de Deus, porque a nossa alma está sempre no controle, ela quer fazer o que ela bem entender. E quando você jejua, você submete a sua carne à vontade de Deus, ao Espírito, certo? Existe ali uma guerra espiritual entre a sua carne e o seu espírito. O jejum ele também purifica a nossa fé. Purifica a nossa fé porque quando nós jejuamos e oramos, nós entramos na presença de Deus, Ele corrige coisas na nossa vida, Ele tira toda a contaminação da nossa fé, Ele tira a sujeira do pecado, a sujeira da acusação,
e tantas outras coisas. E o jejum, ele nos prepara para o poder do Espírito Santo. O jejum nos prepara. Por isso, o jejum é a chave que desbloqueia livramento, como aconteceu no caso de Esther e no caso de Josafá, do rei Josafá. Você lembra que Esther, ela jejuou e ela pediu para o povo jejuar e orar também para que Deus desse um livramento para a nação. Ou seja, o jejum libera livramentos. O jejum também traz proteção. Esdras, ele teve proteção de Deus, porque se levantou muitos inimigos, muita inveja contra ele, e através do jejum dele, do povo, Deus trouxe proteção. O jejum também traz direção. Em Atos capítulo 13, a Bíblia nos fala que os homens de Deus oraram por uma direção de Deus nas suas decisões, nas suas escolhas, e através do jejum, Deus deu a direção clara para eles. E também o jejum traz restauração, como está escrito lá em Joel capítulo 2. Comece pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus começou seu ministério jejuando, nos mostrando a importância de antes de você fazer qualquer coisa, ou de você ter qualquer tipo de vitória pública, de qualquer grande realização, você jejuar. Os discípulos jejuaram, não só Jesus. A igreja primitiva jejuou. Moisés e Elias jejuaram também por 40 dias e as suas vidas nunca mais foram as mesmas. E o povo de Deus jejua desde Moisés. Então o jejum é algo estabelecido na palavra. O jejum ele pode ser total, só com água. Alguns dizem que o jejum total é até sem água. Eu acredito que o jejum não dá para tirar água, até por causa do seu corpo físico, mas em alguns casos, aí é cada um com Deus e cada um cuidando da sua saúde também, certo? Eu acredito que as pessoas têm que procurarem um médico antes de fazer jejuns pesados. Agora, você pode fazer um jejum mais leve, por exemplo, de ficar uma semana sem comer pão, uma semana sem comer açúcar. Se essa for a direção de Deus para você e você tiver saúde para isso. Se não tiver saúde, não faça. Porque tem pessoas que não podem ficar sem o açúcar. Mas eu entendo que tudo que for equilibrado e for como direção de Deus, porque você também não pode fazer um jejum, sabe, da sua cabeça. Você tem que ser dirigido por Deus, sentir uma necessidade de jejuar, de se colocar diante de Deus. E claro, eu volto a dizer, quem tem problema de saúde é bom procurar um médico. E até quem não tem problema de saúde, né, para fazer um jejum mais longo. Eu tive um amigo que fez um jejum de 40 dias e ele teve que procurar um nutricionista no final do jejum para poder voltar a comer. Porque a gente pensa que jejuou ali alguns dias e que já pode comer carne e salada e não sei mais o que. Tem um processo, podemos dizer assim, para voltar a comer quando fica um tempo longo de jejum. Então, por isso que precisa da orientação médica. Agora, você também pode fazer um jejum tirando, sabe, outras coisas que você gosta, que fazem parte. Por exemplo, você que é acostumado a tomar o café da manhã, ou você que é acostumado com o cafezinho ou com chimarrão, você que é gaúcho, você pode tirar isso aí por uma semana. É conforme Deus te dirige. Na verdade, eu vim aqui para falar para você que quando você jejua, você tem que estabelecer um tempo, seja de uma semana, seja de um dia, de 3 dias, de 5 dias, de 40 dias. Faça um propósito. Eu estou começando um propósito com Deus. Na verdade, já comecei. Não é que eu estou começando, já comecei esse propósito. Esse meu propósito vai até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro. Ou seja, vão ser quase 6 meses de propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu acredito, tanto que votos, jejuns, orações específicas, eu acredito que são muito poderosos e podem trazer um destravar, podem trazer um romper para a sua vida. Claro que, como eu disse, tudo tem que ser feito por uma direção de Deus, às vezes com uma orientação médica, certo? E fazer certo. Se você vai fazer um jejum de 24 horas, comece ele com oração e termine ele com oração. E não adianta fazer jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta.
tá? Jejum sem oração é dieta. Ah, mas eu vou fazer um jejum para emagrecer. Sem oração é dieta. Com oração é jejum espiritual. Amém? Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu sei que tem muita gente aí que precisa de restauração. Tem muita gente aí que precisa de livramento. Tem muita gente aí que precisa de mudança, de estação na sua vida. É por isso que agora, segunda-feira, eu vou começar um propósito de 14 dias de oração aqui no canal. Eu oro às 6 da manhã, às 18 horas. E nesse meu propósito de 14 dias, vamos fazer jejum e oração. Quem pode, né? E quem não pode, só vai orar com a gente. Tá? Mas vai ser algo incrível. Vai ser algo que Deus vai nos tocar. Segunda-feira eu vou anunciar qual que é o propósito de jejum que eu irei fazer. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Tenho uma expectativa no meu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Porque, de repente, você está passando por uma luta e Deus trouxe esse vídeo para você. Para dizer para você que nessa luta que você está enfrentando, o jejum vai ser uma ferramenta poderosa. Jejum e oração, chaves mestras para o impossível. Você abre portas que estão trancadas através do jejum. E volto a dizer, o jejum não muda Deus, mas muda você. Amém? Ele torna você mais sensível. Ele faz você vencer certos pecados. Ele lhe ajuda a ver, a sentir com mais clareza a voz de Deus. Amém? Posso orar por você agora? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Quero também apresentar para você o meu livro novo, Café com Jesus. A partir de amanhã já vai estar disponível no meu site, tá? Esse é o Devocional 2, é o volume 2 do Café com Jesus. E ele vem bem completo, ele vem com novidades. E assim como o volume 1 foi assim uma bênção no Brasil, fora do Brasil, o volume 2 eu creio que vai ir mais longe para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está em oração e jejum junto comigo. Cada pessoa, meu Deus, que vai entrar nesse propósito, já está nesse propósito, assim como eu estou. Eu peço que o Senhor possa separar essa pessoa para esse tempo de busca, para esse tempo de entrega, para esse tempo de rendição. Eu oro para que o Senhor opere milagres na vida dele, na vida dela. O Senhor destrave o destino dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, que seja curado e que pessoas sejam despertadas na fé a te buscarem, Pai, em espírito e em verdade, para que possam conhecer a glória de Deus e ter experiências sobrenaturais com Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa a tua curtida aqui. Clica no sininho e ativa as notificações. E se não nos segue, começa a nos seguir. Inscreva-se no canal aqui. Deus te abençoe e até às 18 horas hoje, onde estaremos em oração. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Tudo aquilo, Senhor, lançado contra nós por meio de palavras, por intenções e até mesmo por coisas que não vemos, não enxergamos, nós quebramos no mundo espiritual e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, os portões do inferno não prevalecerão e nós avançaremos por meio de Jesus Cristo. Estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo e declaramos: a mão do Senhor está sobre nós, nos fará prosperar em tudo, nos fará alcançar o impossível, porque cremos que o Senhor está na nossa vida. Senhor, encha-nos da Tua presença, encha o nosso ambiente, nossa casa da Tua presença e afasta, Pai, afasta tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor.
Afasta, tira do nosso caminho, tira do nosso convívio, tira dos nossos relacionamentos. Mostra-nos, Pai, a realidade por trás de tudo que estiver ao nosso redor. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Abençoe o futuro da nossa casa. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Quebramos completamente, Pai, toda a intenção do mal, todo espírito de acidente, todo planejamento no nosso caminho contra nós está por terra em nome de Jesus. Até mesmo pessoas que o inimigo lança contra nós, incitando contra nós, nós te pedimos o livramento agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebramos toda obra de maldade aonde foi invocado o nosso nome, onde foi invocado o nome da nossa família. Todo tipo de invocação do mal está quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado, que haja cura física, que haja cura emocional. Eu digo a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos à ansiedade, dizemos ao medo, dizemos à fraqueza, saia da vida dessa pessoa e que ela seja curada agora, que ela receba alívio, que ela receba consolo, que ela receba a cura que vem de Jesus Cristo. Jesus, tu és a cura, tu és e tem o poder para transformar realidades. Graças te damos, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estarmos aqui nessa oração da noite. Hoje encerramos o propósito. Hoje nós vamos encerrar desses 14 dias que nós estivemos orando contra a injustiça e contra toda obra de maldade, crendo também que Deus operou durante essa oração e vai operar ainda ali na frente, porque nós oramos por determinadas situações aqui que o Senhor já está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida. E amanhã nós vamos começar um novo propósito, um propósito pedindo a Deus direção para a nossa vida e pedindo a Deus também prosperidade. Por isso eu convido você a amanhã começar um propósito comigo. Vai ser um propósito de 7 dias, esse de 14 dias, quando Deus me dirige eu faço mais tempo. Só que agora, semana que vem, eu vou fazer de 7 dias. E eu convido você a estar comigo amanhã, às 6 da manhã. Escreve aqui nos comentários, estou firme. Escreve aí, essa é a sua declaração profética. Estou firme com os meus pés na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha que lindo esse testemunho da Sandra. E ela escreveu assim: a paz. Minhas mãos estavam acometidas por uma alergia que nunca vi igual. Escamavam, formavam fissuras que sangravam, doíam e coçavam tanto que eu não conseguia dormir à noite. Fui a vários médicos, tomei diversos remédios, mas nada resolvia. Permanecemos firmes nas orações e, para a honra e glória do Senhor, o milagre chegou e restaurou nossas vidas. Nem acreditávamos no que estava acontecendo, pois humanamente, olha só, humanamente não teria como, foi somente pela mão de Deus. Minhas mãos estão agora na fase final de cicatrização. Cheguei a perder as digitais, olha só, de tão debilitadas que ficaram. Toda vez que o Senhor estende as mãos para orar, coloco as minhas mãos junto às suas. Glória a Deus e gratidão. Profeta, o Senhor o enviou para interceder por nós e fortalecer a minha casa, para que permaneça firme, honrando todos os dias o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Gratidão. Que bênção, Sandra. Fico feliz demais com o seu testemunho. Olha, você ouviu? Ela chegou a perder as digitais da mão. Gente de Deus. Ela chegou a perder as digitais da mão de tanta alergia nas mãos dela. Eu sei o que é alergia. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre. Será que tem alguém aí que precisava ouvir esse testemunho? Será que tem alguém aí nessa oração que precisava receber essa palavra, essa instrução, exatamente como eu disse aqui? Olha que milagre lindo, olha o que Deus faz. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aqui nos comentários, glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. Tenho certeza que Deus tem um grande plano para nós aqui. Eu comecei hoje pela manhã uma ministração falando sobre 8 lições
que Jesus nos deixou na prova. Ele nos deixou ensinos muito claros e se nós aprendermos isso, nós poderemos também vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio na nossa vida. Jesus enfrentou o que você enfrenta e pior, Ele foi à cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele enfrentou a traição, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou a fúria dos homens, ele enfrentou a injustiça. E como que ele lidou com tudo isso? Bem, a Bíblia fala como que Jesus lidou com tudo isso. Nós falamos hoje na oração da manhã de 4 lições e agora eu quero continuar. A 5ª lição: Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários. Ele ajudou a quem tinha intenção de fazer o mal a ele. Em Lucas 22, versos 50 e 51, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então, respondendo Jesus, disse: Basta, deixa-o. E tocando a sua orelha, lhe curou. Que tremendo! Aquele que estava fazendo mal para Jesus, Jesus o ajudou. O soldado que veio para prendê-lo junto com os outros, junto com a guarda, junto com Judas. Então a Bíblia diz que Pedro, na hora do nervosismo, Pedro pegou a espada e já estava querendo lutar e acabou tirando a orelha de um. E a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: guarda a espada, restaurou o homem que estava querendo fazer o mal para ele. Quem é que faz isso hoje? Quem é que perdoa o inimigo? Quem é que é capaz, sabe, de deixar o seu ressentimento de lado e ajudar o próximo? Ajudar aquela pessoa que perseguiu, que falou mal, que atacou, que perturbou a sua vida, que foi injusta com você, que falou que não devia. Como que você ajuda uma pessoa assim? Porque nós não podemos ser vingativos, mas a maioria das pessoas é. Você apronta hoje para alguém, se aquela pessoa tiver a oportunidade de aprontar para você, amanhã ela vai fazer isso. Porque o mundo que nós vivemos está assim. O mundo que nós vivemos é um mundo que ele não tolera dar a outra face. Jesus disse: se te baterem numa face, oferece a outra. Isso é poético, isso é música, isso é lindo, mas na prática é difícil, extremamente difícil. Extremamente difícil você perdoar alguém que fez o mal, perdoar alguém que sempre lhe rechaçou, sempre lhe rejeitou, sempre teve um ar de superioridade sobre você. Como é que você vai perdoar pessoas assim? Mas a Bíblia nos manda e nos ensina que no meio das provas nós precisamos aprender a agir como Jesus. E Jesus, ele, quando viu que algo estava errado com seus adversários, Jesus os ajudou, ajudando o próprio inimigo. Jesus ajudou o próprio inimigo. E eu digo uma coisa para você: se nós aprendermos a deixarmos de lado nossos sentimentos e fazermos aquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer, Ele promete nos abençoar. E Ele mostra que esse é o caminho. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma atitude alinhada com o caminho de Deus, você é abençoado. Deus está à procura de pessoas que façam coisas alinhadas ao propósito dEle, à vontade dEle, e não propriamente, respondendo à sua dor, respondendo à indignação do seu coração, mas pessoas que saibam fazer o que é certo, independente do que estão sentindo. Então, mesmo com raiva, mesmo querendo justiça própria, eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus fazer a obra? E se me pedir ajuda, eu vou ajudar? Eu acredito que esse ensino da palavra é para remover de dentro de nós aquele sentimento, egoísta.
Aquele sentimento que uma hora você me paga, uma hora você vai engolir cada palavra que você me disse. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus nos ensinou a como lidar com as coisas de uma maneira diferente. A sexta coisa, em João capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim: então lhe disse Pilatos, por que não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para crucificar-te e tenho autoridade para soltar-te? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se não te fosse dada de cima? A sexta coisa que eu vejo Jesus fazendo aqui é que ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus poderia, ter pedido para um anjo fazer uma verdadeira bagunça na terra, mas ele não fez isso. E Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para mandar crucificar você. E Jesus disse: não, você só tem o poder que te foi dado. Sabe por que eu aprendo aqui com Jesus em meio à prova? Você tem que saber quem você é e o que você está fazendo. Então, não importa se querem o meu pescoço, eu tenho que saber o meu propósito, eu tenho que saber o que Deus tem para mim, independente se vão gostar ou não, independente se vão me chamar novamente ou não, independente se vão me abrir a porta ou não. Eu tenho que ter, uma vida tão entregue a Deus, tão entregue ao propósito, que eu saiba quem me chamou para isso. Quando você entra nesse nível, você não se importa mais com aquilo que pensam de você. Quando você entra nesse nível, você sabe que as pessoas só têm a autoridade que Deus permitiu que elas tenham sobre você. Porque às vezes a gente fica pensando assim: por que Deus permitiu a injustiça? Mas Deus só permite as coisas, Deus só permite as coisas que Ele permite, podemos dizer assim. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa. Se Ele está permitindo essa luta, se Ele está permitindo essa perseguição, se Ele está permitindo com que essas pessoas falem isso, então que Ele cuide disso. Amém? Porque Deus conhece seu coração. E aqui eu vejo que Jesus não perdeu a noção de quem Ele era. Ele era filho de Deus, Ele sabia quem Ele era. E mesmo podendo passar por cima, de Pilatos e daqueles que estavam gritando contra ele, ele permaneceu firme ao propósito. Como que lidamos com a vantagem? Como que lidamos quando temos dinheiro? Como que lidamos quando temos poder? Como que lidamos quando temos influência? Como que lidamos com as coisas que está ao nosso poder de fazer? Por isso que nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Eu sei que você tem o poder, você talvez tenha um telefone na mão. Você sabe que quando alguém vem e me pede um emprego, eu posso pegar o meu celular e posso ligar para alguém e dizer para essa pessoa: aceite fulano de tal, porque é uma bênção. E aquela pessoa, pela consideração que tem comigo, ela vai abrir a porta de emprego. Mas o contrário podia acontecer também, só que eu jamais irei fazer isso. Eu jamais vou dizer, para alguém: não faça isso, não aceite isso. A única vez que eu fiz isso, de ligar para alguém e de dizer: fulano vai bater na sua porta, não o aceite, foi que essa pessoa, eu soube que essa pessoa fez muito mal em um lugar e prejudicou, roubou, fez e aconteceu. E depois eu fiquei sabendo que ela foi lá bater na porta de um amigo meu. Eu liguei para ele e eu disse: olha, aconteceu isso, isso e isso. Tome a decisão, mas eu tenho que lhe falar o que é que aconteceu. Essa pessoa roubou aquele outro amigo meu. E foi de fato, não só roubou, mas fez uma verdadeira bagunça. Foi a única vez que eu liguei para informar sobre algo. Porque eu entendo que eu não posso prejudicar uma pessoa deixando, com que o meu coração esteja à frente,
esteja à frente querendo me vingar de uma pessoa. Jamais. Ela pode ter sido ruim para mim, sabe? Mas eu quero mais é que ela se alinhe com Deus e se acerte na vida e prospere e que dê certo. Agora, tem pessoas que não, que elas carregam um ódio no seu coração, elas carregam um ressentimento tão grande, e isso as acompanha. Sétima coisa, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. É difícil ficar calado diante das acusações, mas Jesus não se defendeu. Em Mateus 26, 62, 63, ele disse: o sumo sacerdote se levantou e perguntou: você não vai responder? Olha o que todos dizem contra você. Mas Jesus guardou silêncio. A atitude certa quando você está sendo acusado de algo é você manter o silêncio. Nem sempre é fácil manter o silêncio, porque às vezes a gente quer falar algumas coisas e somos humanos, e entenda, Deus sabe que você é humano, mas a atitude de Jesus aqui é a atitude que nós precisamos ter. Vão ser injusto com você? Agora, quem vai ser injusto com você vai ter que se tratar com Deus? Você não deseja o mal para essa pessoa, mas a Bíblia diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa? O Senhor, não é eu. Então, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Por isso, sabe, nós vemos que as pessoas hoje, elas pegam um lado da história e elas caminham por aquele lado da história e elas dizem, esse é o lado certo, e elas escolhem um lado. Elas não ouvem os dois. Elas só ouvem um lado e já tomam partido e já começam a acusar e atacam e tentam destruir, porque elas pensam, é isso, e às vezes você não ouviu os dois lados da história. Eu vou dizer uma coisa para você, o mundo que a gente vive tem muita injustiça. E tem gente que não tem nada a ver com nada de que muitas vezes está sendo acusado. Mas as pessoas não compreendem. As pessoas preferem ouvir um lado e esquecem que Deus é justiça. E a oitava coisa que fez Jesus vencer as provas foi que ele sabia a razão pelo qual havia de passar por tudo o que passou, e ele disse que era necessário e se enfocou na vitória que teria no final. Você tem que ter essa atitude dentro do seu coração. Você tem que entender que algumas coisas são necessárias na sua vida. Então, apenas confie em Deus, continue caminhando, porque a vitória Ele já prometeu para você. Ele disse, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E quando a Bíblia fala isso, está dizendo que, apesar do que você está enfrentando, Ele vai lhe dar vitória. Apesar do impossível, Ele vai lhe dar vitória. Apesar dos desafios, Ele vai lhe dar a vitória. Então, Jesus, em meio à prova, Ele se manteve firme, fez o que era necessário. Fez o que era necessário. Manteve-se firme. Deus quer que você faça o que é necessário. Mantenha-se firme. Porque Ele vai te dar vitória. Em Marcos 26, a Bíblia diz, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Olha só, Ele disse isso, é necessário. Tem coisas que são necessárias, então aguenta e não murmura. Tem coisas que são necessárias acontecer, sabe, para soltar o dom que está em você. É necessário certas coisas na sua vida para você ter coragem. É necessário certas coisas acontecerem para a sua fé se fortalecer, para você buscar mais a Deus, para você se entregar mais a Deus. Então tem coisas que são necessárias. São necessárias. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética, foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero pedir para você que você agora compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilhe agora essa oração. Amém? E também quero agradecer o culto maravilhoso que nós tivemos hoje aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Podemos adorar a Deus junto com os irmãos. Muito obrigado pela companhia de cada um. Muito obrigado por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que estão buscando vencer na vida, e que Deus os abençoe. O meu grande abraço a todos os irmãos. E você que
Deus tem separado para ser um parceiro do nosso ministério. Nós temos programa de televisão na TV Bandeirantes e na Rede TV. E sou grato a Deus por todos os parceiros que têm se unido a nós nessa nobre missão. E se você também quer ser nosso parceiro, lá no meu site você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. E também você pode entrar em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você a se tornar um parceiro. Também peço que você interceda por nós. Amém? E se você for um parceiro, desejar, meu muito obrigado. E que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto declaro, quero pedir a você para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas e lhe convidar. Amanhã nós vamos começar 7 dias buscando uma direção de Deus. Eu quero te perguntar, está buscando uma direção de Deus para a tua vida? Está buscando uma palavra de Deus para o teu futuro? Está buscando uma estratégia para algo? Então eu convido você amanhã a entrar no propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos estar orando por direções especiais e prosperidade. Por que prosperidade? Eu vi um estudo que, não sei se isso é verdade, mas tem muita gente que está endividada. Não vou dar números aqui, mas tem uma grande porcentagem da população que está endividada, que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção do Senhor na vida dela. Então eu tenho orado muito por isso, para que Deus traga provisão, para que Deus supra as necessidades, e a Bíblia diz que Deus supre, amém? Então essa semana estaremos orando também por isso, e convido você a estar conosco e a participar desse propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio até dessa semana e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço forças ao Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de cada pessoa que está lutando ou que está passando por um momento difícil. Nós queremos olhar para Jesus e aprender com Jesus como Ele enfrentou todas as coisas. Nem sempre é fácil, Senhor. Nem sempre é fácil. Mas sabemos que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso e que tem o poder de nos livrar de toda a maldade. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de mal contra a vida dessa pessoa não prospere. Eu oro para que a inveja seja quebrada, as más intenções, o engano, a mentira. Senhor, a Tua palavra diz que a mentira, o engano não permanecerá na congregação do justo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nada fique encoberto. Oramos para que o Senhor deixe tudo à luz, tudo claro, para que essa pessoa não ande por um caminho de trevas, mas por um caminho de luz. Pedimos justiça do Senhor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Afasta de nós, Pai, aquilo que é danoso, aquilo que é ruim, aquilo que pode nos prejudicar. Quebramos completamente toda a influência das trevas que intenta contra nós e contra a nossa casa e pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre nós,
O sangue de Jesus sobre a nossa casa, o sangue de Jesus sobre a nossa família. Meu Deus, quebramos agora completamente todo tipo de ataque espiritual, toda arma forjada, tudo aquilo que foi enviado contra nós para causar acidente, para causar perda, para causar atraso, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também pela cura total e completa dessa pessoa. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, toda dificuldade que essa pessoa tem, motora, eu oro por cura. Jesus, é Tu quem cura. E nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, receba a cura, receba a força de Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Eu oro agora para que o Senhor traga prosperidade na vida dessa pessoa, traga provisões especiais. Que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de conquista, seja uma semana, Senhor, onde receberemos sabedoria, discernimento espiritual, iremos caminhar em novos níveis contigo, iremos entrar, Senhor, em novos acessos, em novas conexões. Senhor, traga o Teu preparo, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Sou grato a Ti, Senhor, sou grato a Ti por todas as coisas. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que cuida de nós. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. Queremos perdoar a todo aquele que tem nos feito mal. Queremos perdoar aquele que foi injusto conosco. Queremos perdoar todo tipo de fofoca e pedimos a Tua bênção sobre os nossos adversários. Senhor, perdoa e abençoa os nossos adversários. Senhor, que a nossa alma seja lavada completamente agora e que a paz de Jesus Cristo venha nortear a nossa vida, venha encher a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos Teu favor, Tua bênção e Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nenhuma injustiça prevalecerá na tua vida. O Deus que faz justiça está trabalhando em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E hoje, como estamos encerrando esse propósito, eu não vou pedir para você compartilhar só com 7 como eu pedi no início. Eu vou pedir para você compartilhar com 14, marcando cada dia que nós oramos aqui. Certo? Nós oramos por 14 dias. Compartilhe com 14 pessoas essa oração agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.